Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 111. O cavaleiro veio até Lin Moyu com um sorriso no rosto. Jovem, apresente-se. Meu nome é Xixindian. Paladino, nível 31, da Academia Xiajing. Lin Moyu disse suavemente. Lin Moyu, nível 23, necromante, da Academia Xiajing. Quando Xixindian soube que ele era da mesma escola, seu sorriso ficou ainda maior. Acontece que era um júnior, não sei em que classe é o irmão mais novo. Lin Moyu olhou a hora, já passava da madrugada. Na sessão deste ano, participei ontem da cerimônia de abertura. O que? O escudo em sua mão caiu inconscientemente no chão e fez um som estridente. Capítulo 115, Posto avançado de nível inferno. Xixindian, que realmente não foi espancado pelas pessoas, arregalou os olhos, não só ele, mas até vários de seus companheiros. Você olha para mim, eu olho para você, incrédulo. Eles são todos alunos da Academia Xiajing e todos irmãos e irmãs mais velhos de Lin Moyu. O atual calouro é tão pervertido? Os calouros não devem estar na 15ª ou 16ª série. Em seguida, participe de um programa tradicional na cerimônia de abertura e aprenda uma lição com os irmãos e irmãs mais velhos. Então, honestamente, recebo instruções na academia, pratico bem, aprendo habilidades e concluo tarefas. Obtenha a qualificação para ir ao Hall of Quests, em seguida, escove o livro no Hall of Quests para praticar o nivelamento. Espere até que esteja quase na hora, assuma a tarefa e venha para o campo de batalha do Yuan. Ou entre em uma determinada academia, participe de algumas provas ou algo assim. Pelo menos passe pela missão Tirando Desert antes de sair. Onde está um novo aluno no campo de batalha Yuan, e isso é tão assustador. Engolindo a saliva com dificuldade, Júnior, sua profissão é necromante? Eu nunca ouvi falar disso antes. Lin Mo disse suavemente, é uma nova profissão. Acabou sendo uma nova profissão, não admira que eu não tenha ouvido falar dela. A babá e a irmã mais velha, que era mais velha, também se aproximaram. Irmão mais novo, sua profissão é realmente poderosa. Vamos nos conhecer, meu nome é Lian Yui, nível 31, e minha profissão é elfo ancião. Lin Moyu acenou com a cabeça, irmã mais velha é boa. Lian Yui disse generosamente, de nada, só tenho que agradecer agora, embora também possamos avançar, mas é preciso muito esforço, como pode ser tão fácil agora? É verdade, não há problema em avançar com suas habilidades. Definitivamente haverá uma grande guerra. Talvez você se machuque ou algo assim. O surgimento de Lin Moyu resolveu rapidamente esta crise. Lin Moyu disse, é nossa responsabilidade matar o monstro do abismo. Audição. Segundo as palavras de Lin Moyu, a favorabilidade de Xixindian por Lin Moyu aumentou significativamente. Xixindian disse em voz alta, o irmão mais velho Lin está certo, matar o monstro do abismo é responsabilidade de nossos profissionais. Quando eu terminar o segundo turno no nível 40, matarei no abismo e irei para o abismo para matar o monstro. Além dele, diversas pessoas da equipe também demonstraram expressões de aprovação, aparentemente pensavam da mesma forma. Lian Yui bufou. É fácil dizer, não é difícil alcançar o nível 40 e a tarefa do segundo turno não é tão simples. A cópia infernal não é tão boa. Xixindian foi ousado e acenou com a mão. Não se preocupe, vamos ganhar dinheiro primeiro para ganhar mérito militar e nos esforçar para elevar o posto ao posto de tenente antes do nível 40. Nesse momento, se você aprender novas habilidades, mudar tudo para equipamentos de nível platina e encontrar mais algumas pessoas, você definitivamente será capaz de passar na cópia infernal.
Eu sei que existe uma cópia do inferno, bem na fronteira do Império Shenxia, e essa cópia não é muito difícil e é relativamente fácil de passar. Lian Yue franziu a testa e pensou por um momento. Você está falando daquela cópia de nível 3-5 na fronteira entre nós e Stick Country? Isso mesmo, é isso. Lian Yue assentiu. Essa cópia realmente não é difícil. Porém, os profissionais do país da vara muitas vezes guardam a porta e não nos deixam entrar. Então o que há para se preocupar? Fique no país, ouse bloquear a porta e bater nele. Shixiga não colocou o país em seus olhos. O Império Shenxia faz fronteira com Stick Country e há conflitos ocasionais entre as duas profissões. A cópia de que falam fica bem na fronteira entre os dois países. Os profissionais do Stick Country muitas vezes vinham bloquear a porta e impedir a entrada dos profissionais do Império Shenxia. Os dois também frequentemente entram em conflito. O território do Stick Country é mais de 100 vezes menor que o Império Shenxia, não há muitos exemplares no país e os recursos são escassos. Ao contrário do Império Shenxia, existem muitas cópias e recursos ricos. Os profissionais do Império Shenxia têm uma escolha muito além do Stick Country. Portanto, neste assunto, o oficial do Império Shenxia também fez vista grossa. Desde que não custe vidas humanas, uma pequena disputa não é uma coisa má. Xingan falou alto, o que atraiu a atenção de outros profissionais. Alguém veio e usou roupas que não eram do reino Shenxia. Xingan olhou de volta sem cerimônia. Vejo que, se você não está convencido, você quer vir e lutar. O homem foi imediatamente surpreendido por Xingan e recuou. Xingan bufou com desdém. Esse cara é do país dos gravetos. Ouse provocar meu Deus país Xia, a pele está coçando. Enquanto falando, várias pessoas conversaram novamente. Lin Moyu não sabia de qual cópia eles estavam falando e não interrompeu. Ele apenas ouviu enquanto descansava e recuperava as forças. Prepare-se para a próxima cópia. Apenas uma rodada de cópias, luta contínua por 10 horas. Não é fácil. Lin Moyu não pensou em usar a poção da fadiga. Os agentes de fadiga só podem ser usados em situações de emergência e não podem tornar-se dependentes. Grupos de profissionais mais uma vez acenderam fogo em frente à réplica da porta, conversando e rindo. É como se isso não tivesse acontecido. No campo de batalha Yuan, os nervos são relativamente grandes. Algumas coisas, não é estranho. De vez em quando, outros profissionais vêm e participam. Além da equipe do reino Shenxia, também há equipes de vários outros países. As pessoas estão divididas em países, as pessoas do Império Shenxia estão próximas e os outros países estão separados. Os profissionais de outros países tinham acabado de testemunhar a morte do esqueleto de Lin Moyu em todas as direções e ficaram maravilhados com Lin Moyu, um por um. Seus olhos olhavam de vez em quando, sussurrando algo. Mas eles não ousaram se inclinar e mantiveram distância de Lin Moyu. Agora o corpo do Ice Demon Dog desapareceu. A terra do campo de batalha Yuan parece ser uma boca invisível, e o cadáver será rapidamente devorado e desaparecerá após a morte. Xingan também acendeu o fogo, tirou a comida que havia preparado há muito tempo e assou no fogo. Ao mesmo tempo, Xingan também tirou o vinho. Irmão mais velho Lin, você quer vir um pouco? Lin Moyu balançou a cabeça, eu não bebo. Xingan mostrou um olhar de pena, este não é um vinho comum, é um vinho medicinal feito por gourmets. Pode afastar o cansaço e acelerar a recuperação física, e damos algumas mordidas após a batalha, e o efeito é particularmente bom. Lian Yue pegou o vinho medicinal e colocou-o na mão de Lin Moyu. Embora este vinho medicinal tenha cheiro de álcool, ele não pode ser bebido. Lin Moyu olhou para ele com curiosidade. Delicioso vinho de frutas, perfumado e delicioso, pode eliminar o cansaço e restaurar a energia física. Lá. Não há muita explicação, apenas uma frase. Lin Moyu nunca tinha visto esse tipo de coisa na troca. Mas ele sabe que os gourmets pertencem à profissão da vida,
podem fazer todo tipo de comida. Alguns gourmets fazem alimentos que não só são saborosos, mas também têm alguns efeitos especiais. Lin Moyu tentou tomar um gole, sua boca era doce e realmente deliciosa. Depois de algumas mordidas, o cansaço diminui bastante. Tem um efeito semelhante às poções de fadiga, mas o efeito não é tão forte quanto as poções de fadiga. Apenas atenua a melhoria, não a elimina completamente. Teremos outra cópia mais tarde. O irmão mais novo Lin irá conosco. Xixindan grelhou a carne e olhou para Lin Moyu. Lin Moyu balançou a cabeça. Vou escovar sozinho. 0. Peça flores 0. Meio que recusado. Xixindan também sabia que o esqueleto de Lin Moyu era muito poderoso, e ele poderia realmente ser capaz de completar um único pincel 0 no momento. Bem, não escolha a dificuldade do inferno da próxima vez, não é um pincel humano. Mesmo uma equipe de elite de 12 pessoas é difícil de superar. Você pode sobreviver nisso por tanto tempo, irmão mais velho, eu realmente admiro o arremesso de 5 corpos. Lian Yui seguiu suas palavras, ou seja, os monstros lá dentro são todos habilidades de controle e são todos irritantes. A última vez que fomos, as habilidades não paravam, o tratamento continuava e a velha senhora estava exausta. Apenas culpe esse cara, o equipamento não é bom, as habilidades não são boas, um monstro não consegue carregá-lo e quase desliguei na última vez que entrei. Xixinda rapidamente defendeu. Então me culpe, eu estava apenas no nível 29 naquela época e nunca tinha aprendido nenhuma habilidade de nível 30. E ele ainda está usando equipamento prateado, e é estranho que ele tenha lutado. Lian Yuejiao bufou, não está muito melhor agora, postos avançados no nível do inferno, realmente não é uma luta humana. Xixingan disse, eu tenho um escudo e, quando atingir o escudo do posto avançado, podemos ir para a masmorra de nível 30 e lutar contra a dificuldade pesadelo. Lian Yui disse, como pode ser tão bom? Na série de equipamentos do posto avançado, o escudo é o mais difícil de sair, já brigamos tantas vezes e não saímos, e não tenho o que vender na bolsa. Se não sairmos novamente, estaremos todos no nível 32 e ultrapassaremos a qualificação para entrar na cópia. Quando chegar a hora, você não conseguir entrar na cópia e não conseguir comprar um escudo, o que devemos fazer? Xixindan disse, não se preocupe, você definitivamente vai acertar. Se não funcionar, comprarei escudos de ouro individuais. Embora o atributo seja ruim, não é inutilizável. Dizendo isso, ele entregou um monte de carne que havia sido grelhada. Irmão mais velho Lin, coma a carne. Lian Yui disse com um sorriso, qual equipamento o irmão mais velho Lin deseja, podemos vendê-lo mais barato. Xixindan também acenou com a cabeça, o traje do posto avançado é muito bom, pertence ao melhor equipamento de ouro. Os escudos, em particular, são melhores que alguns equipamentos de platina. Embora o irmão mais velho Lin esteja apenas no nível 23, o equipamento dourado deve ser preparado com antecedência e pode ser usado quando atingir o nível 30. Lin Moyu não sabia quais eram os atributos do escudo do posto avançado do pesadelo, ele tinha visto o escudo do posto avançado do inferno, e o atributo era realmente muito forte. Especialmente os atributos adicionais por trás, a taxa de resistência das habilidades de controle é aumentada em 50% e o tempo de controle é reduzido em 50%. Pode aumentar muito a taxa de sobrevivência dos cavaleiros. Às vezes, isso pode realmente salvar sua vida. Lin Moyu perguntou, o equipamento do posto avançado do inferno e o equipamento do posto avançado do pesadelo podem formar um conjunto. Lian Yui comeu a carne graciosamente e disse suavemente, claro, o equipamento do posto avançado do inferno é muito raro e basicamente poucas equipes conseguem passar pelo posto avançado do inferno. Xixindan balançou a cabeça, é realmente difícil, pelo que eu sei, a Academia Gênesis e a Academia Yanhuan da nossa Academia Xiajinjin têm equipes que passaram, quanto às outras equipes, não sei. Capítulo 112. Lian Yui discordou, Genesis Academy, e Yanhuan Academy,
todos os pervertidos que saem dela são pervertidos. Claro que eles conseguem passar, e outras pessoas nem pensam nisso. Xixindan queria dizer algo mais, mas de repente seus olhos se arregalaram e toda a sua pessoa pulou violentamente. Isto é. Xixindan acenou, incapaz de falar. O resto das pessoas também arregalou os olhos. A boca de Lian Yu estava bem aberta e poderia encher 2 ovos. Foto. A carne da mão cai junto com o vinho. Um escudo apareceu na mão de Lin Moyu. Escudo do posto avançado do inferno, 7. Capítulo 116. Traje sentinela. Ele realmente pensou que Dorin. Moyu tirou o escudo do posto avançado. Não é comum, não é pesadelo. É o verdadeiro escudo do posto avançado do inferno. O delicado padrão do escudo brilha com uma luz dourada deslumbrante. A luz traz um pouco de roxo, que dá uma sensação de luxo. Os olhos de Xixindan se arregalaram, ofegantes, e ele finalmente se acalmou. Lin. Irmão sênior Lin, onde você conseguiu esse escudo? Lin Mo disse calmamente, a guarda do posto avançado caiu agora há pouco. Xixindan se perguntou se seus fones de ouvido tinham ouvido mal. Irmão mais novo Lin, você quer dizer que o chefe da dificuldade de nível infernal caiu? Lin Moyu assentiu. Xixindan continuou. É realmente muito difícil, antes. Ele terminou de falar, foi interrompido por Lian Yui. Não posso dizer nada irritante, vou perguntar. Irmão mais novo Lin, você roubou a cópia do posto avançado com dificuldade inferno? A pergunta de Lian Yui foi simples e nítida, muito mais clara do que as mercadorias de Xixindan. Lin Mo bufou, escovado. Como isso é possível? Quando porcos voarem? Vozes semelhantes saíram de vários corações ao mesmo tempo. Cópia de 3, 2, 3 de nível de pesadelo com um único golpe, eles já ouviram falar disso. Masmorras de nível infernal de um único golpe, que piada internacional. Mas o fato está diante de você, e o escudo do Hell Outpost não será falso. Eles roubaram repetidamente a cópia do posto avançado um número desconhecido de vezes, e as regras para descartar todos os materiais de equipamento da cópia eram tão raras quanto vários tesouros de família. Xixindan olhou para o escudo do Hell Outpost. Júnior, você pode me vender o escudo? Lin Moyu jogou o escudo para Xixindan. Vamos ver se você consegue formar um traje. Sim, desde que seja um equipamento de posto avançado, pode ser formado em um conjunto, independentemente do nível. Xixindan pegou o escudo com entusiasmo. Então equipe-se. Num instante, um pilar dourado de luz avançou direto para o céu, dispersando a névoa. Dezenas de pares de olhos de todos os presentes foram atraídos por ele. É um traje de sentinela. Alguém reuniu o traje do posto avançado. São eles, isso não é surpreendente. O elenco deles está aqui há muito tempo e é normal conseguir montar ternos. Ouvi dizer que o bônus do conjunto do posto avançado é muito alto, o que é melhor do que alguns equipamentos de platina. Esse é o equipamento Hell Outpost, e o nível pesadelo é semelhante ao equipamento dourado de primeira linha. Muitas pessoas têm inveja nos olhos. Não é fácil montar um conjunto. Armas, armaduras, joias, tudo tem que estar pronto. As joias incluem pulseiras, colares, anéis, brincos. Ou seja, para montar o conjunto são necessários pelo menos 6 equipamentos de posto avançado. Uma cópia de um posto avançado de nível pesadelo, cada queda representa no máximo um equipamento. Não é necessariamente uma arma adequada para esta classe, e a taxa de queda de joias é menor do que a das armas, e na verdade, não é fácil de coletar. Xixindan finalmente coletou o posto avançado neste momento, especialmente o escudo ainda estava no nível do inferno, e seus atributos aumentaram muito. Os olhos de Lian Yui brilhavam com estrelas. Como está? Ela. Questionado sobre atributos do traje. Xixindan disse, muito forte. Mais 1000 para todos os atributos,
Um aumento adicional de 50% para cavaleiros e o dobro do dano que eles sofrem. Dano reduzido pela metade. Este atributo é muito importante para cavaleiros. A segurança de toda a equipe pode ser aumentada pelo menos várias vezes. Os olhos de Lian Yue brilharam. Então você não é muito mais difícil? Xixingan disse com entusiasmo. Na verdade, é muito mais difícil. De repente, ele percebeu que algo parecia errado. Vários companheiros de equipe olharam para ele de forma estranha. Lian Yue também percebeu que havia algo errado com suas palavras e seu lindo rosto ficou vermelho acentuadamente. Xixingan mudou de assunto. Irmã mais velha Lin, quanto custa esse escudo? Venda para mim. Lin Moyu disse suavemente, basta olhar e esperar um pouco. Antes que Lian Yue dissesse para levá-lo para escovar o livro, tirar o equipamento para vendê-lo mais barato. Lin Moyu retribuiu o favor neste momento. Ele não fez uma oferta específica, deixando Xixingan dar uma olhada. Lin Moyu também acredita que Xixingan não dará preços indiscriminadamente. O preço do Gold Shield está entre 200 mil e 2 milhões, e o conjunto será um pouco mais caro. Atributos como o Hell Outpost Shield já são comparáveis aos equipamentos de platina, e também são equipamentos de ouro em conjuntos, e o preço é ainda mais incrível. Muito mais que os equipamentos top ouro, sem falar que é mais caro que os equipamentos quase platina zero, além de sua raridade. Equipamento do qual apenas masmorras de nível infernal podem sair, e é muito raro. Xixingan pensou um pouco. Irmão mais velho Lin, vou lhe dar 10 milhões de moedas de ouro. O que você acha? Este preço é 5 vezes maior do que o escudo de nível ouro superior e todos os fatores são considerados um preço razoável. Lin Moyu balançou a cabeça. Xixingan de repente ficou um pouco ansioso. Irmão mais novo Lin, eu só tenho algumas moedas de ouro. O rosto de Lian Yue não era muito bonito. Aos seus olhos, 10 milhões é um bom preço. Lin Moyu disse, 10 milhões é demais, é apenas equipamento de ouro, não vale tanto. É muito inesperado. Várias pessoas olharam para Lin Moyu de forma diferente. Xixingan ficou um pouco envergonhado. Este escudo não é um escudo de ouro comum, vale esse preço. Lin Moyu ainda balançou a cabeça, nesse caso. Então 5 milhões, troque se puder e devolva o escudo para mim se isso não acontecer. O que já chegou, como Xixingan ainda pode sair. Xixingan negociou de forma simples e decisiva 5 milhões de moedas de ouro com Lin Moyu. Com esta transação, a relação entre as duas partes tornou-se muito mais próxima. 000 Abismo, uma chama queimou de repente no mundo escuro, e um olho gigante escarlate apareceu lentamente nas chamas. Os filhotes de cachorro morreram muito, vá ver o que está acontecendo. Obedecer. Outra voz soou, então o olho gigante se fechou, as chamas desapareceram e tudo voltou à escuridão. 000 Lin Moyu bebeu um pouco de vinho de frutas novamente, o cansaço diminuiu rapidamente e toda a pessoa ficou enérgica. Ele não gastou poder mental para invocar esqueletos. 140 guerreiros esqueletos, 70 magos esqueletos, o suficiente por enquanto. Ele também tem que manter o poder espiritual para fazer cópias. Depois de comer e beber, o tempo de espera da missão do esquadrão de Xixingan acabou. Xixingan levantou-se lentamente. Irmão mais novo Lin, vamos copiar. Agora o traje do posto avançado de Xixingan está completo, mas outros ainda estão próximos. Terei que ir mais algumas vezes à réplica para ver se consigo 0. Lin Moyu acenou com a cabeça, tenha cuidado. Xixingan também instruiu, você também deve ter cuidado, a dificuldade de nível infernal é perigosa. De repente, várias pessoas viraram a cabeça e olharam em uma direção. A neblina aumentou e uma equipe de 6 pessoas saiu correndo da neblina. A equipe de 6 homens estava cheia de espírito de luta e era óbvio que haviam acabado de terminar a batalha. Assim que apareceram, atraíram firmemente a atenção de todos. Todas as 6 pessoas tinham uma aura brilhando sob seus pés. Sob a influência da aura,
a velocidade da equipe torna-se muito rápida, pelo menos 2 vezes mais rápida que a dos colegas do mesmo nível. Caminhando como um raio, a névoa cede de ambos os lados. Halo, este é o Cavaleiro da Luz Sagrada. Alguém exclamou em voz alta. Oh meu Deus, Cavaleiro da Luz Sagrada, profissional de nível lendário. Eles são todos pessoas do Império Shenxiei, a julgar pelos seus trajes, deveriam vir da mesma academia. Poderia ser a Academia Xiajinjin também? Disse que as melhores faculdades da Academia Xiajinjin possuem profissionais lendários. Profissionais de nível lendário, extremamente poderosos, invejáveis demais. Lin Moyu também olhou, seus olhos brilhando levemente e os cantos de sua boca ergueram um sorriso. Que coincidência! Na próxima equipe, Lin Moyu viu Ning Yi. Não esperava me encontrar aqui, que coincidência! Capítulo 113. Xi Xingan disse em voz baixa, esta é a equipe da Academia Aurora. A Academia Aurora não é pequena no Império Shenxia e também é uma academia de ponta. Apenas ligeiramente inferior à Academia Xiajing. Da Aurora Academy, muitas potências importantes também nasceram. Lin Mu disse estranhamente, como Ning Yi poderia se misturar com o povo da Academia Aurora. E obviamente os níveis não estão vinculados, todas as pessoas da Academia Aurora estão usando equipamentos de nível ouro e obviamente atingiram o nível 30. E Ninji. A última vez que os dois se encontraram, Ning Yi tinha acabado de subir para o nível 20. A equipe veio direto para a missão. Ning Yi também viu Lin Moyu e uma expressão de surpresa apareceu em seu rostinho. Ela rapidamente se separou do grupo, como um elfo fofo, e correu para Lin Moyu com um golpe, 0,7. Por que você está aqui? O som crocante é muito bom. Lin Moyu disse suavemente, estou aqui para completar a tarefa. Ning Yi sorriu, é uma coincidência, também estou concluindo a tarefa. Ning Yi sorriu abertamente e estava linda. Especialmente olhando para o olhar de Lin Moyu, havia um pouco de luz das estrelas. Xi Xingan e Lian Yui tinham sorrisos em seus rostos. Como eles podem não entender esse olhar? Sem esperar que Lin Moyu falasse, Ning Yi já havia perguntado, deixe-me adivinhar, sua tarefa é pedir alguns materiais do clã do dragão, como os chifres do clã do dragão ou algo assim. Então ela rapidamente balançou a cabeça, não, esta tarefa é muito fácil para você. Acho que sua missão é pedir o núcleo de cristal do clã do dragão, o núcleo de cristal que só o chefe da cópia vai derrubar, certo? Lin Moyu acenou com a cabeça com um sorriso. Ning Yi não está no ensino médio, mas também está certo. Eu quero materiais de dragão, mas não apenas núcleos de cristal. Ning Yi adivinhou e sorriu ainda mais feliz, eu também quero pegar o núcleo de cristal do clã do dragão. Então, de repente, uma voz perguntou, Yi, quem é ele? Capítulo 117, Classe Lendária, o Cavaleiro da Luz Sagrada. Caminhou sozinho, com os olhos firmemente fixos em Lin Moyu. Ele estava vestido como Xi Xingan, segurando uma espada na mão direita e um escudo na mão direita, e era um cavaleiro. A diferença é que Xi Xingan é um paladino, um profissional raro. E ele é um cavaleiro da luz, um profissional lendário. A diferença entre as duas profissões é diferente em diferentes níveis. Além de possuir a maioria das habilidades do paladino, o Cavaleiro da Luz Sagrada também possui uma habilidade adicional de aura. A habilidade da aura é muito poderosa, atacando, recuando, defendendo e controlando, o que torna o Cavaleiro da Luz Sagrada um profissional lendário de uma só vez. Xi Xinga olhou para ele com inveja nos olhos. O Cavaleiro da Luz Sagrada também era o seu sonho. Deve-se dizer que era a busca de todos os profissionais do tipo cavaleiro. Lian Yui sussurrou em seu ouvido, não inveje, você tem uma chance. Ele é um paladino agora, mas no segundo e terceiro turnos ele tem 2 chances de avançar na carreira. Se for bem-sucedido, ele terá a chance de se tornar um Cavaleiro da Luz. Só que a sublimação é muito difícil, ele nem pensou nisso.
Sabendo que Lian Yu estava se consolando, bem, eu sei. Oh! O Cavaleiro da Luz Sagrada já havia chegado na frente de Lin Moyu. Ele olhou para o olhar de Lin Moyu e, por algum motivo, havia um traço de vigilância. Ning Yi disse, ele é meu amigo. O Cavaleiro da Luz Sagrada acenou com a cabeça e disse em voz profunda para Lin Mo, Zhou Le Seng, nível 30, Cavaleiro da Luz Sagrada. Ele se relatou e, como cortesia, Lin Moyu também sussurrou, Lin Moyu, 204 nível 3, Necromante. Zhou Leixen franziu a testa ligeiramente. Necromante? Nunca ouvi falar dessa profissão. Ning Yi já havia gritado, uau, você está no nível 23, por que é tão rápido? As pessoas estão apenas no nível 21, por que você é mais alto que eu? Olhando para a aparência um pouco exagerada e coquete de Ning Yi, Lin Moyu sorriu, vou levá-lo para escovar o livro. Ning Yi rapidamente acenou com a cabeça e concordou, bom, bom. Zhou. A expressão de Leixen mudou. Yi, não dissemos que escovaríamos o livro juntos? Ning. Yi sorriu, sinto muito, obrigado por concordar em me levar para escovar o livro, mas agora não preciso, meu amigo vai me levar, então não preciso incomodá-lo. Zhou. O rosto de Leixen ficou ainda mais feio e, quando ele olhou para Lin Moyu, demonstrou óbvia hostilidade. Só ele. Ele está apenas no nível 23, tem que ser trazido por alguém para escovar o livro, como levar você? Zhou Le Shengai não acreditava que Lin Moyu pudesse levar Ning Yi para escovar o livro. Ao lado, Lian Yui disse no ouvido de Xi Xingan, esse cara está com ciúmes. Xi Xingan acenou com a cabeça, pode-se ver que o vinagre não é pequeno. Ning Yi disse, de qualquer maneira, você não se importa com isso, se ele disse que pode me levar, com certeza poderá me trazer, em suma, obrigado por me trazer. Zhou. Leixen ainda não estava feliz, mas disse algo. Olhos hostis fitaram Lin Moyu, como se quisessem vê-lo passar. Lin Moyu não se importou nem um pouco, ele nem colocou Zhou Leixen nos olhos. Que classe lendária, isso faz alguma diferença para ele? Mesmo se você estiver no nível 30, que tal, seja lutar ou lutar, matar ou matar? Ao ver Lin Moyu se ignorando tanto, o coração de Zhou Leixen ficou ainda mais infeliz, mas não foi muito bom. Afinal, do começo ao fim, Lin Moyu o ignorou. Pelo contrário, parece que ele é um pouco vexatório. Respirando fundos, Zhou Leixen disse em voz profunda, tudo bem, então preste atenção à sua própria segurança. Se ele não puder, sinta-se à vontade para me encontrar. Ning Yi sorriu, não se preocupe, ele pode. Zhou Leixen não quis dizer mais nada e voltou diretamente para sua equipe. A equipe então entra na missão. 5 pessoas, nem é preciso dizer, devem ser uma dificuldade de pesadelo. Mesmo que haja uma profissão lendária liderando o time, é impossível enfrentar a dificuldade infernal, o que não difere de entregar pratos. A menos que as 5 pessoas sejam de classes lendárias, pode haver uma chance de lutar com monstros de dificuldade infernal. Ao ver as 5 pessoas entrando no livro, Xi Xingan também relaxou. Agora mesmo, eles pensaram que os dois lados fariam um movimento se não conseguissem acertar, e Xi Xingan estava pronto para a batalha. Ele estava definitivamente do lado de Lin Moyu, mesmo que a outra parte fosse um profissional de nível lendário, ele não tinha medo. Não lutei, quem sabe? Irmão mais velho Lin, também temos um livro, então não faremos canhões de luz elétrica aqui. Irmão mais novo Lin, preste atenção à segurança. Irmão mais novo Lin, não olhe apenas para a garota, não se preocupe em lutar contra monstros. Um por um, eles riram de Lin Moyu, viraram-se e inseriram a cópia. O rosto de Ning Yi ficou ligeiramente vermelho quando disseram isso, e ele bateu o pezinho e sussurrou, que tipo de pessoa, tudo bobagem. Lin Moyu também ficou um pouco envergonhado, vamos para a cópia também. Ning Yi continuou imediatamente, ok, ótimo, você pode ser preguiçoso de novo. Lin.
Moyu sabia que essa garota, se pudesse ser preguiçosa, definitivamente não trabalharia muito. Caso contrário, com suas condições de recursos, ela já teria ultrapassado o nível 21. Os dois terminaram de se unir e chegaram à entrada da cópia. Ning Yi sorriu e perguntou: que dificuldade você está me levando para escovar, comum ou pesadelo? Ela conhece a dificuldade da missão Outpost, melhor do que a maioria de seus colegas. Ela sabia que Lin Mo era poderoso, escovar o comum não deveria ser problema, talvez pesadelos também pudessem superar a dificuldade do inferno, instintivamente ignorado, e não pensou nisso. Então Ning Yi continuou: com dificuldade normal, a probabilidade de o chefe deixar cair o núcleo de cristal é muito baixa, e o pesadelo será um pouco maior, cerca de 1/3 da probabilidade. Lin Moyu balançou a cabeça. Inferno. Ning Yi ficou atordoado, seguido por intensa alegria. Seu? Lin Moyu acenou com a cabeça. Sério. Ótimo, bom, ótimo. Há muito tempo queria ir para a dificuldade do inferno para ver. Ning Yi deu um pulo feliz. Ela não parecia pensar no perigo. Não pensei que Lin Moyu não conseguisse vencer a cópia de dificuldade infernal. Ela acreditou nas palavras de Lin Mo. Já que Lin Moyu disse a dificuldade do inferno, não deve haver problema. Lin Moyu usou um talismã de resfriamento para eliminar o tempo de espera. Cópia do posto avançado da fronteira do clã Dragão. Tempo de espera de até 24 horas. Ele mal pode esperar. Os dois escolheram a dificuldade inferno e entraram na missão. A conversa deles não suprimiu suas vozes e foi ouvida por muitas pessoas ao lado da cópia. Tudo com incredulidade. Escove a cópia do inferno. 2 pessoas. Como isso é possível? Ou seja, deve haver um limite para falar grande. A última vez que tive uma cópia do inferno, lembro que ainda era da equipe do seminário de criação da Academia Xiajinjin. Lembro também que havia 12 deles naquela época, 5 deles eram classes lendárias e os equipamentos eram todos de ouro de primeira linha. Também tenho a impressão de que uma das mulheres, muito bonita, empunha 2 espadas, parece ser uma profissão particularmente poderosa. Isso é chamado de dançarino de lâminas, mesmo nas principais profissões lendárias. Até mesmo a Academia Teológica Gênesis tem que estar lotada para brigar, e essas 2 pessoas querem limpá-la, e estima-se que morrerão lá dentro. Talvez as pessoas simplesmente entrem e olhem a paisagem e depois saiam. Um grupo de pessoas conversava e ria, como se quisessem assistir ao bom show de Lin Moyu. Quando Lin Moyu foi para o inferno antes, algumas pessoas também estavam prontas para assistir piadas. Agora, por causa do ataque do cão demônio abissal, essas pessoas estão mortas ou de volta à fortaleza. Caso contrário, seria definitivamente uma grande surpresa como Lin Moyu permaneceu na cópia por tanto tempo. Com o passar do tempo, os profissionais continuaram chegando, e era como se o Ice Demon Dog nunca tivesse acontecido. Alguém começou a procurar os membros da equipe e montou barracas para gritar. A réplica da porta também está ficando cada vez mais animada. Cópia de nível infernal, a respiração é deprimida e desconfortável. Felizmente, não havia nenhum cheiro de peixe particularmente forte, caso contrário Ning Yi teria coberto o nariz e reclamado. Capítulo 114. Assim que ele inseriu a cópia, Lin Moyu de repente deu um tapinha em sua cabeça. Esqueci. Ning Yi disse curiosamente. Esqueceu o quê? Lin Moyu disse. Esqueci de te dar uma coisa, então vou te dar 323 depois da luta. Ao entrar na cópia, o espaço de armazenamento fica bloqueado e você não consegue obter nada. Lin Moyu originalmente queria dar a daga do posto avançado do inferno para Ning Yi, mas ele se lembrou dela depois de entrar em bem. Mas está tudo bem, de qualquer maneira, Ning Yi está apenas no nível 21 agora, e ainda é cedo para o nível 30, e é o mesmo para ela quando a luta termina. Ning Yi riu. Então não se preocupe, quando a luta acabar, dê para mim, quero ver que tipo de coisas boas são. Bom. 140 guerreiros esqueletos, 70 magos esqueletos aparecem ao mesmo tempo.
Lin Moyu lançou a armadura de osso ao mesmo tempo, para si mesmo e para Ningyi. Ningyi olhou para a armadura óssea que apareceu em seu corpo e ficou surpreso. Essa é a habilidade defensiva que você colocou em mim. Lin Moyu acenou com a cabeça. É seguro. Hehe, você é tão legal. Ningyi ficou super feliz e sorriu como um elfo. Na segunda vez que entrou na cópia, Lin Moyu não puxou o monstro novamente. Não usei uma maldição lenta com um alcance enorme, mas optei por limpar um pouco o passado. Os monstros dragões na missão, exceto o assassino, todos possuem habilidades de controle. Puxar monstros para matar em grupos não é apenas perigoso, mas a eficiência não melhorou muito, é melhor lutar passo a passo. Após a atualização, os atributos do Guerreiro Esqueleto e do Mago Esqueleto são fortalecidos novamente. O poder de ataque é maior do que antes. E Lin Moyu tem experiência anterior e é mais conveniente lutar. Em um piscar de olhos, os 3 lanceiros do clã dragão na estrada foram inocentados. Então os esqueletos entraram no bosque pela esquerda e começaram a limpar todo o caminho. Os olhos de Ningyi brilharam, é tão fácil de assistir. Lin Moyu sorriu, realmente não é difícil. Ningyi mostrou a língua, não é difícil para você, mas é tão difícil quanto o céu para os outros. Uma cópia de pesadelo, você tem que morrer e viver, como pode ser tão fácil? Ainda é o olho bom da senhorita Ben. Irei segui-lo para subir de nível no futuro, você não tem permissão para não me agrupar. Lin Moyu balançou a cabeça, não. Capítulo 118, Combinação masculina e feminina, não cansado de trabalhar. A cópia ressoou com a risada nítida de Ningyi. Eliminou muito o sentimento depressivo da réplica do nível do inferno. Lin Mo não falava muito e na maioria das vezes ouvia Ningyi falando. Ningyi parecia ter palavras intermináveis, derramando sua experiência ultimamente como água amarga. Hoje em dia ela é enviada em missões. Originalmente, ela também podia ir à sala de cópias para escovar a cópia e praticar o nivelamento, o que era muito tranquilo. Mas ela foi mandada para fora. Fui para uma missão de nível 22 chamada Masmorra Arruinada. A obtenção de 2 itens da missão é considerada concluída. Uma peça é obtida após passar uma cópia de nível normal. O outro é obtido unindo-se a outros para explorar masmorras de nível de pesadelo. A mesma cópia de nível 22, a cópia de nível 22 na natureza é muito mais difícil do que a cópia de nível 22 na academia. Eu escovei aquele calabouço em ruínas, sozinho, tive vontade de chorar e quase morri várias vezes. Mais tarde, me juntei a pessoas, e quem eram as pessoas dessa equipe? Um por um, o equipamento está podre até a morte, todas pessoas de nível 22, usando equipamento de ferro preto, a arma é prata nível pesadelo B0SS, e eu quero que eu, um assassino de nível 20, vá até o monstro. Lin Moyu a ouviu derramar água amarga e secretamente se divertiu em seu coração. A cópia selvagem é realmente um pouco mais difícil do que a cópia do mesmo nível na sala de cópias, mas não é muito difícil. Se for uma escova única, mesmo que seja de dificuldade normal, é perigoso. As pessoas de fora naturalmente não conseguem equipar suas habilidades tão bem quanto os estagiários da academia. As habilidades do equipamento são desiguais e é naturalmente muito difícil de lutar. Lin Moyu se sentiu engraçado, mas também um pouco preocupado. Ningyi disse, mas a senhorita Ben é poderosa, a primeira tarefa foi concluída com sucesso pela senhorita Ben e a recompensa também foi obtida. Ditado. Isso, ela ergueu a mão de jade branco e apertou-a na frente de Lin Moyu, e seu pequeno orgulho zero usava um anel no dedo, e o anel era cravejado de pedras vermelhas. As pedras preciosas brilham como chamas. Lin Moyu reconheceu à primeira vista que esta pedra preciosa era o núcleo de cristal do Rei dos Duendes. Então, nem é preciso dizer que o anel de Ningyi é naturalmente uma joia Absus, anel do Rei Goblin. Conhecida como a melhor joia abaixo do nível 40. O atributo anel não é muito adicionado, o atributo completo é adicionado por 10, e existe não existe o mesmo.
A chave é aumentar a habilidade completa em um nível, o que é incrível. Para muitas profissões, o nível está no limite e a habilidade está no limite. Nesse momento, o nível de habilidade também pode ser aumentado em alguns níveis por meio de equipamentos, e o poder de combate será virado de cabeça para baixo. Bonito! Ning Yi sorriu. Lin Moyu sorriu. É lindo. Não é fácil fazer joias boys, mesmo com o material principal, são necessários muitos materiais auxiliares. Ao mesmo tempo, você deve encontrar um alquimista que possa fazer essas joias. Muitas pessoas obtêm acidentalmente o material principal por coincidência, mas levam 1 ano e meio para encontrar materiais auxiliares e encontrar um alquimista. Inesperadamente, Ning Yi conseguiu fazer o Anel do Rei Goblin tão rapidamente, o que realmente surpreendeu Lin Moyu. Isso mostra que a família de Ning Yi é extraordinária. A partir disso, também pode-se adivinhar que as várias tarefas que Ning Yi realizou foram, na verdade, a família que a treinou. É como se Bai Yuan se deixasse vir aqui para realizar tarefas, uma verdade. Se você pensar dessa maneira, você entenderá. Lin Moyu estava um pouco curioso em seu coração, a habilidade total da joalheria B0SS mais 1, isso tem um efeito de melhoria em suas habilidades passivas e habilidades de talento. É uma pena que você não possa experimentar, as joias boy são mais especiais e estão ligadas à alma. Exceto Ning Yi, ninguém pode usar este anel. Se você quiser tentar, Lin Moyu só pode encontrar uma maneira de conseguir joias para um chefe e experimentar ele mesmo. Além das joias dos chefes, disse que alguns equipamentos lendários também possuem atributos que aumentam as habilidades. Lin Moyu perguntou, a segunda missão é vir aqui. Ning Yi bufou, sim, o velho tem requisitos elevados, ele quer um núcleo de cristal de dragão, quer que eu alcance o nível 25 e quer que eu me torne pelo menos um soldado estelar. No ombro de Ning Yi, há também um distintivo de sargento. O crachá estava vazio e não havia nada. Ning Yi ficou na ponta dos pés e viu o distintivo do sargento no ombro de Lin Moyu. Ah, você tem 2 estrelas. Lin Moyu acenou com a cabeça, mate alguns cães demônios abissais. Ning Yi disse em voz baixa, também encontramos uma equipe de cães demônios abissais no caminho para cá. Esta tarefa é muito chata, não apenas materiais, classificação, mas também classificação. Tudo bem se você me levar em uma missão. Lin Moyu não recusou, bom. Homens e mulheres combinam, trabalham sem se cansar. As horas se passaram num piscar de olhos e eles já haviam atingido a fortaleza. Os monstros fora da fortaleza foram todos eliminados. Então Lin Mo se familiarizou com a porta, retirou os monstros da fortaleza e rapidamente os eliminou. Ambos têm experiência disparada. Quando os magos e arqueiros nas paredes da fortaleza foram limpos, a experiência de Lin Moyu atingiu 40%. O corpo de Ning Yi subiu com uma luz de atualização. Ah, nível 22, é muito rápido. Os olhos de Ning Yi brilhavam com a luz das estrelas e seu sorriso era brilhante como uma flor. Foi a mesma coisa da última vez na Ilha da Sereia. É bom escovar com você e você pode atualizar facilmente. É um trabalho árduo e perigoso para mim me juntar a outra pessoa para revisar a cópia. Ning Yi já contava com Lin Moyu. É preciso dizer que está dependente desde o primeiro encontro. Entrando na fortaleza, os esqueletos cercaram Lin Moyu e Ning Yi. A furtividade aí. Lin Moyu disse suavemente. Ning Yi bufou, seus já lindos olhos estavam ainda mais refinados neste momento, e então ela apontou em uma direção, ali, o canto da parede. Seguindo a direção que ela estava apontando, a habilidade de alcance do mago esqueleto foi abandonada. De repente, o Dragon Assassin ficou furtivo. Os assassinos de dragões não têm habilidade furtiva, ou seja, galinhas fracas. Atributos físicos fracos podem ser facilmente eliminados. Ning Yi riu, minhas habilidades podem ver através da furtividade. O assassino possui habilidade furtiva em si,
mas também pode contra-atacar a furtividade. Esta habilidade é semelhante ao olho do mago, ok, bom, na classe mago. A véia da profissão de arqueiro. Todos têm a capacidade de combater a furtividade. Relativamente falando, os assassinos possuem essa habilidade, afinal essa é a especialidade deles. Ning Yi usou suas habilidades para orientar a direção e, um por um, os dragões assassinos foram encontrados e rapidamente limpos. Originalmente, era necessário limpar esses monstros, e era necessário usar o guerreiro esqueleto como isca e pagar o preço do ferimento do guerreiro esqueleto. Desta vez, é muito mais fácil transformar o passivo em proativo. Os mobs foram todos eliminados, restando apenas a estátua do chefe. Guardião do clã dragão em pé, aterrorizante e majestoso. Lin Moyu colocou a armadura de osso em si mesmo e em Ning Yi novamente disse em voz baixa: "Você está na muralha da cidade, não chegue perto de mim." Ning Yi disse estranhamente: "Por quê?" Em seus pensamentos, Lin Moyu lutando contra qualquer monstro é um guerreiro esqueleto como um escudo humano, e não há perigo em si. Esta também é a forma usual de jogar dos invocadores. Lin Moyu sussurrou: "Ele é diferente, eu sou um escudo de carne." Capítulo 115. Eu sou um escudo de carne, acontece que ainda posso lutar. Ning Yi gosta disso, mas ainda sou muito obediente. Parado na alta muralha da cidade, olhando para Lin Moyu, ele só conseguia ver a sombra. Ning Yi ativou a habilidade de forma decisiva e seus olhos dispararam. Finalmente posso ver claramente. Ela sorriu e sentou-se. Queria levar alguma coisa para comer, mas o espaço de armazenamento estava bloqueado e não consegui tirar nada. Cave à esquerda e à direita no bolso e finalmente retire uma batata doce. Que bom que eu estava preparado. Ning Yi registrou cuidadosamente a casca da batata doce e comeu-a com cuidado, aos poucos. Se Lin estivesse lá, ela poderia ver que esta era a batata doce que ela lhe deu. Não esperava que Ning Yi ficasse até agora. Felizmente, há espaço de armazenamento e os alimentos colocados dentro não precisam se preocupar com a deterioração. Lin Moyu já havia colocado uma formação de combate. Com a experiência da última vez, desta vez é muito mais proficiente. O mago esqueleto formou um círculo ao longo da praça, cercando a guarda do posto avançado no centro. Os guerreiros esqueletos foram todos afastados. Lin Moyu estava parado em frente à estátua de pedra, com a armadura de osso no corpo, e não estava nem um pouco preocupado. Após o nível 23, a defesa da armadura de esqueleto foi reforçada novamente. É equivalente a o poder defensivo do físico, e levará muito tempo para se levantar e deixar a guarda do posto avançado lutar. A estátua de pedra vibra, a concha quebra e cai. A praça inteira fervia 323 e a fortaleza tremia. Ning Yi observou Lin Moyu guardar todos os guerreiros esqueletos e ficou ainda mais curioso. Por que você guardou os guerreiros esqueletos? Você não luta. Apenas. Como ela acreditava que Lin Moyu poderia vencer a dificuldade do inferno, ela também não tinha dúvidas agora. Ela estava apenas curiosa, o mesmo bebê curioso. O guardião do posto avançado foi completamente revivido, e a palma de Lin Moyu acendeu uma chama da alma, diretamente na alma para atacar. O mago esqueleto se moveu ao mesmo tempo depois que Lin Moyu fez um movimento. Vários feitiços recaem sobre os guardiões do posto avançado. Os guardiões do posto avançado soltaram um grito, seguido por um rugido vindo do céu. A palma da mão de Lin Moyu pressionou e uma luz vermelha encheu o céu. Algemas vermelhas apareceram de repente acima da cabeça do guarda do posto avançado, e o rugido parou abruptamente e tornou-se intermitente. A desaceleração é geral e você não quer escapar de nenhum movimento. Em seguida, uma luz branca apareceu no guardião do posto avançado, diluindo a maldição da lentidão, e a velocidade se recuperou bastante. Lin Moyu sentiu que a maldição lenta foi enfraquecida pelo menos várias vezes. Agora é no máximo 3 ou 4 vezes a desaceleração.
Está a um mundo de distância do efeito de 34,5x da habilidade. Os guardas do posto avançado tremeram com estrondo e todos os seus corpos brilharam. Habilidade: Retiro de choque em grupo. Lin Mo falou majestosamente, a armadura óssea carregava a habilidade para ele, e a repulsão ao choque pertencia ao sexo e não funcionava. O guardião do posto avançado ficou furioso e pulou alto no meio do rugido. A grande faca em sua mão caiu com estrondo. Eca! Ning Yi na muralha da cidade soltou uma exclamação. Lin Moyu não se esquivou. A faca que era muito maior do que as outras caiu e a pessoa já havia sido esmagada na lama de carne. A armadura de esqueleto brilhava intensamente, bloqueando firmemente a grande faca, e Lin Moyu saiu ileso. A habilidade de vertigem em grupo também não funcionou. Neste momento, um grupo de esqueletos apareceu ao mesmo tempo ao lado do guardião do posto avançado. Não são muitos, cerca de 20 deles. Eles explodem habilidades assim que aparecem. Habilidade: Ataque Berserk. Com um sinal vermelho de habilidade, uma grande faca caiu sobre o guardião do posto avançado. As escamas quebraram e os guardas do posto avançado gritaram. A chama da alma nunca acabou. Como a habilidade de dano único mais forte de Lin Moyu, Soul Flame nunca o decepcionou. Maior dano de habilidade do que magos esqueletos. Depois que o guerreiro esqueleto explodiu com suas habilidades, ele começou a atacar descontroladamente, espada após faca. Após 10 segundos, a habilidade Outpost Guardian esfria e explode novamente. No momento em que a habilidade explodiu, Lin Moyu guardou todos os guerreiros esqueletos. Assim que suas habilidades passaram, outro grupo de guerreiros esqueletos apareceu. Os mesmos 20, um lote diferente. Um lote de habilidades totalmente novo e não utilizado. Também libera habilidades que causam uma onda de dano. Quando o Outpost Guardian ativou a habilidade, tudo desapareceu. Ning Yi ficou pasmo. Acontece que o chefe ainda pode lutar assim. Acontece que os magos também podem ser usados como escudos de carne. Acontece que a convocação pode ser muito flexível. Acontece que esse conjunto de armadura óssea esquelética, a Eia, no corpo é muito forte na defesa. Os olhos de Ning Yi se estreitaram em uma lua crescente e havia luz das estrelas brilhando em seus olhos, toda Lin Moyu. Lin Moyu foi assim, rodada após rodada. Muito mais eficiente do que da última vez. Apenas 10 minutos depois, o aparentemente poderoso guarda do posto avançado foi morto por Lin Moyu. Sem querer, caia no chão. Matar guardião do posto avançado, experiência a mais. Obtenha uma arma de nível ouro, Hell Outpost Magic Sword. Obtenha armadura de nível ouro, hobby mágico do posto avançado do inferno. Obtenha joias de ouro, anel do posto avançado do inferno. Obtenha o núcleo de cristal do clã do dragão asterisco 2. Ning Yi obtém o certificado de transferência. Hell Outpost Magic Sword, um dos conjuntos de postos avançados arma de nível ouro, mais 500 para todos os atributos, 50% de aumento nas habilidades do mago, disponível no nível 30 ou mais. Hell Outpost Magic Hobby, um dos conjuntos de postos avançados armadura de nível ouro, mais 300 para todos os atributos. Redução de 20% no consumo de habilidades de mago, disponível acima do nível 30. Anel do posto avançado do inferno, um dos conjuntos do posto avançado joias de nível ouro, mais 100 para todos os atributos, aumento de 30% na velocidade de recuperação de fadiga, disponível no nível 30 ou superior. Núcleo do dragão, material extremamente raro, pode ser usado para criar vários adereços. Veja os atributos das espadas mágicas e das vestes mágicas. Lin Moyu sentiu que após o nível 30, ele poderia transformar o traje espiritual em um posto avançado do inferno. Embora o bônus da classe mago seja inútil para ele, o atributo completo aumentou muito mais e ainda é muito melhor do que o traje espiritual. Ning Yi pulou da muralha da cidade com um golpe,
correu rapidamente para o rosto de Lin Moyu e de repente entrou correndo e abraçou Lin Moyu. O que está errado? Lin Moyu ficou um pouco perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Ning Yi exclamou alegremente, comprovante de transferência, comprovante de transferência, recebi um comprovante de transferência. O comprovante de transferência não é necessariamente descartado. Lin Moyu se sentiu estranho. Por que as coisas que deveriam cair na cópia do inferno estavam tão animadas? Ning Yi percebeu que ele parecia estar muito animado. Rapidamente soltou Lin Moyu, deu 2 passos para trás, corou o rostinho e abaixou a sua cabeça. Para conter a timidez, Ning Yi mudou rapidamente de assunto. Embora seja inevitável, não é tão simples. Por exemplo, a cópia de nível infernal tem apenas 12 pessoas, e a maioria exige que 18 ou até 24 pessoas passem uma vez, entreguem um voucher de transferência e entreguem aleatoriamente alguém que não tenha um certificado de transferência. Ou seja, se for um time fixo, se todos quiserem pegar um vale de transferência, 12 pessoas terão que jogar 12 vezes. 18 pessoas têm que lutar 18 vezes. Jogar cópias infernais é cansativo e perigoso, e você tem que lutar mais de uma dúzia de vezes, você vai enlouquecer. O comprovante de transferência se tornou a etapa mais difícil da segunda transferência e inúmeras pessoas ficaram presas aqui. Lin Moyu pensou na missão na academia. É necessário passar pela grande cópia do deserto tirano, onde inúmeras pessoas também estão presas e os dois parecem ser muito parecidos. Lin Moyu não pensou muito nisso. Nessa hora o chefe foi eliminado e o limite de cópias foi aumentado. Lin Moyu pegou a adaga do posto avançado do inferno e entregou a Bai Yi. Isto é para você. Capítulo 120. Fingindo ser uma boa mão, acabou sendo uma galinha fraca. Escovado pela segunda vez, e a maioria das tarefas atribuídas por Bai Yuan foram concluídas. Entre eles, os chifres da família do dragão chegaram a 12, o que excede os requisitos da missão. 8 cópias de sangue de essência de dragão, 7 partes de coração de dragão, é o suficiente para escová-lo novamente. Existem 4 cópias do núcleo de cristal do clã do dragão, 5 cópias para eles e uma cópia para Ning Yi, então é definitivamente suficiente para escová-lo novamente. Antes que Lin Moyu pensasse em sair daqui depois de concluir a tarefa. Mas agora ele mudou de ideia. Depois de se tornar proficiente, a cópia do posto avançado da fronteira do clã do dragão e da dificuldade inferno se tornou um ponto de treinamento mais ideal. A experiência é alta o suficiente e o equipamento descartado é bom o suficiente. Embora você não possa puxar o grupo para matar, você pode matar o passado sozinho. Na verdade, a eficiência não é baixa. A questão é que ele quer montar um conjunto de postos avançados do inferno, não só ele, mas também Ning Yi. Os atributos do conjunto Real Outpost, ele também parecia um pouco faminto. Ning Yi segurou a adaga do posto avançado do inferno e não conseguiu largá-la. Embora ainda não funcione, vamos ver se está tudo bem. A adaga é extremamente delicada, com uma lâmina levemente curvada e com um arco gracioso. Existem também atributos que superam as principais armas de ouro. Ning Yi está cada vez mais parecido com isso. Sério, dê para mim. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.